Bom, nesse fim de semana, o Senhor Deus tratou conosco a respeito do Evangelho. E, querida igreja, o Evangelho é completo. Não existe falha naquilo que o nosso Deus enviou para a humanidade. Não existe defeito no que Deus deixou escrito e estabelecido para que todos nós viéssemos a viver. Talvez, na nossa essência humana, nós nos perdemos por conta do pecado. E, queridos, o maior problema da humanidade tem um nome, e esse nome chama pecado. E esse pecado é a destruição moral do ser humano, é a destruição, é o caos da humanidade. O pecado é o que nos envolve para a destruição. No primeiro dia, o Ederson falou a respeito do segredo do Evangelho. E o segredo do Evangelho é você saber que Deus enviou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Passando por aí, nós encontramos a cruz de Cristo nos revelando a nossa real identidade. A cruz de Cristo é poder para nos libertar. A cruz de Cristo é poder para nos curar. A cruz de Cristo é poder para restaurar toda a essência pecadora que adquirimos lá no início de todas as coisas. Mas, queridos, entenda algo glorioso nisso tudo. Você, quando encontra com Cristo Jesus, recebe o reflexo da glória dele. E a partir daí, os seus pecados são perdoados, são restaurados pelo sangue de Jesus. E o seu reflexo não é mais de uma imagem turva, deturpada, mas a imagem daquele que é santo, justo, verdadeiro e fiel. E esse Cristo Jesus. E hoje, nós aprendemos já pela manhã a importância de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos agraciados pela presença do Espírito Santo. E nessa porção ao qual Pedro Emílio ministrou a nós, ele fala a respeito desse Espírito que nos dá poder, desse Espírito que coloca em nós autoridade, para poder ministrar uns aos outros e viver uma vida extremamente abençoada. Com isso, a minha ministração da manhã de hoje não vai ser longa, a não ser que o Espírito de Deus nos conduza a um período maior, porque eu sou totalmente dependente a Ele. Se Deus me der coisa, eu fico aqui até as 3 da tarde. E se Deus me der mais coisas para falar, eu fico até as 6 da tarde, eu não me importo. Porque eu sou dependente daquele que me enviou. Então, queridos, hoje o tema da minha pregação é: Ide, o Evangelho precisa ser pregado. Mateus, capítulo 28, abre aí. Mateus, capítulo 28. A minha tradução é Almeida Revista e Corrigida. Mateus 28, verso 18. Está escrito assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Antes de iniciar a explanação desse texto, porque eu vou explaná-lo versículo por versículo, mas quero trazer para você um testemunho. Queridos, nós precisamos ser uma carta lida à humanidade. Teve uma mulher em 1945, e o nome dela é Sophia Muller. Essa mulher, ela se tornou missionária, mas em 1945, ela teve um encontro com Jesus
na cidade de Nova York. E em 1949, ela decidiu se tornar uma missionária. E ela saiu da América do Norte em direção à Colômbia, entrou no rio Içana, e o rio que começa lá na Colômbia e entra na selva amazônica brasileira e percorre todo esse caminho, e esse caminho se chama Rio Negro, e onde ela passa a maior parte do seu ministério, onde ela passa a maior parte da sua conhecida chamada. E ela não fica duvidosa quando ela aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela não tem dúvidas sobre o seu chamado. Ela não fica a pergunta assim: o que eu vou falar para todos? O que eu vou dizer? Qual é o meu chamado? Ela não passa 15 anos, 20 anos, 30 anos, toda a sua vida questionando qual é o meu chamado. Sophia Muller, ela aceita Jesus e 4 anos depois se torna missionária. Na verdade, ela não se torna, ela decide ser uma missionária. E Sophia Muller toma a decisão de vir por esse rio que inicia lá na Colômbia e vai passando toda a Amazônia, o famoso Rio Negro. Sophia Muller, por mais de 40 anos, serviu ao Senhor Jesus na Amazônia brasileira. Ela ministrou e ela evangelizou 2 tribos, é o que nos importa agora. E essas 2 tribos receberam o Evangelho, o Novo Testamento, traduzido na língua deles, porque alguém aceitou Jesus e tomou a decisão de se tornar missionário, se tornar um pregador do Evangelho. Ela se tornou uma ministra do Evangelho por decisão. Por decisão. Sophia Muller prega por muitos anos. E assim a história diz que foram 40 anos da sua vida. Em 2007, a FUNAI afirmou que os indígenas do Alto Rio Negro não enfrentam problemas com alcoolismo, conflito e guerras. Oh, gente, o Evangelho transforma lugares. O Evangelho muda histórias. O Evangelho tira pessoas do alcoolismo. O Evangelho tira pessoas de conflitos e guerras. Olha que lindo. Porque quando alguém toma a decisão e entende que Jesus Cristo veio à terra enviado por Deus para trazer salvação à humanidade, as histórias são transformadas. Sophia Muller, ela é muito falada entre as 2 tribos que ela evangeliza. E em uma pesquisa, os anciãos dessa tribo indígena, eles começam a falar sobre ela. E eles dizem assim: Sophia Muller é uma mulher com fogo do Espírito Santo, porque durante as madrugadas ela nos fazia remar no Rio Negro até que ela viesse a receber uma nova tradução das Escrituras Sagradas na língua daquela tribo. E ela passava as madrugadas interpretando e traduzindo a palavra do Senhor, o Novo Testamento, na língua da qual a tribo ela ia visitar. E quando chegava o amanhecer, ela estava lá evangelizando. Era uma mulher com o fogo do Espírito Santo. Oh, aleluias! Isso é um testemunho glorioso, um testemunho lindo. E ela traduz o Novo Testamento nas madrugadas, em um rio, na Amazônia, e a língua dos curipacos hoje tem em sua aldeia o Novo Testamento, porque um dia uma mulher aceitou o Senhor Jesus.
e tomou a decisão de anunciar o Evangelho. Ela plantou dezenas de igrejas, e isso, mais de 50 ao longo do Rio e Sana. Querida igreja, durante o dia ela evangelizava, durante a noite ela traduzia o Novo Testamento na língua dos curipacos. Querida igreja, isso é lindo demais. Você já estudou uma língua nova esse ano? Já? Você já procurou saber uma língua de alguma etnia, para você começar a traduzir a Bíblia nessa língua? E eu não estou falando de inglês, espanhol, não estou falando disso. Eu estou falando de línguas diferentes, ainda que você não teve curiosidade de saber. Isso me trouxe um pouco de temor durante a madrugada, pensando a respeito disso. Não é uma mulher conhecida nas mídias sociais. De verdade, eu não achei foto dela para trazer hoje. Ela não tem um Instagram, ela não tem nada que eu possa colocar aqui no telão e falar assim, ó, essa é a mulher, olha só o que ela está fazendo. Esses são os indígenas. Ela não tirava foto nenhuma. 40 anos ela ministrou o Evangelho durante o dia, e durante a noite ela gastava o seu tempo traduzindo as Escrituras Sagradas para o povo ao qual ela queria levar o Evangelho de Jesus, porque o que importava para ela era o reino de Deus e não o seu próprio ego. Eu não encontrei nada assim que pudesse falar assim, nossa, ela foi, extremamente aplaudida. Parabéns, nossa, que lindas fotos. Ela não mostrou nada do que ela fez. Antes de falecer, em 1997, na Venezuela, ela foi entrevistada por um jornalista cristão. E eu achei isso incrível. E a primeira pergunta que ele faz para ela foi, como foi o seu chamado? Como foi o seu chamado, Sophia Muller? E ela responde, eu jamais tive um chamado. Eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. E você? Como você responderia? E eu e você, como responderíamos? Como foi o seu chamado? Ou, vamos, trazer para a realidade de agora, que nós vivemos o tempo todo questionando qual é o meu chamado. Aprendi nessa madrugada com Sophia Muller que eu não tenho um chamado, eu tenho uma ordem e eu preciso obedecê-la. Eu aprendi com essa mulher que não tem status, não tem fotos belas, não tem beleza em seu ministério, mas ela deixa um legado incrível de 40 anos, evangelizando durante o dia e durante as madrugadas em uma canoa, traduzindo o Evangelho para uma língua local. Querida igreja, e eu e você, como vamos responder essa pergunta hoje? Como vamos responder como foi o nosso chamado daqui 40 anos? Como vamos responder como foi o nosso chamado daqui alguns anos que o Senhor venha a nos dar para servi-lo? Quando nós lemos a grande comissão aqui na Bíblia Sagrada, ela se repete nos 4 evangelhos e ela é enfatizada em Atos dos Apóstolos. Ou seja, Jesus está dando uma orientação a mim e a você. Jesus está falando comigo e com você, com discípulos, com pessoas que o aceitou como o único e suficiente Salvador. Ele está batendo um papo conosco nos 4 evangelhos e enfatizando em Atos dos Apóstolos. Antes que Jesus viesse a voltar aos céus, ele comissionou um povo, e esse povo se chama a sua igreja.
E ele repete, e ele fala, e ele enfatiza, e ele está dizendo, ele comissionou a sua igreja, está dizendo: igreja, estou comissionando vocês. Igreja, eu estou dando a vocês uma comissão, algo a ser feito. E qual é a comissão de Jesus? Ir por todo o mundo, fazer discípulos em todas as nações. Ir por todo o mundo e fazer discípulos em todas as ações. Não temos dúvida alguma, a igreja é o método de Jesus alcançar o mundo. Não dá para duvidar disso. Não dá para duvidar. Diante dessa escritura, não tem como a gente ficar em dúvida. Não é a ONU que vai salvar o mundo, querido. Não é a ONU que vai evangelizar o mundo. Não é o governo que vai fazer missões. Tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Essa obra é comissionada e dada à igreja. À igreja. E a você e a mim, Deus deu essa ordem. A você e a mim, Deus deu essa ordem. Então, o método de Deus alcançar o mundo é pela igreja. E o tempo de Cristo não é lá no passado, somente com Sophia Muller e muitos homens que tomou a decisão de cumprir uma ordem, mas é para mim e para você e agora, nesse momento. No instante momento em que eu e você aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nos tornamos salvos. E pessoas salvas podem dizer sobre salvação. Elas podem falar o que é salvação. Elas podem dizer experiências que têm com o Evangelho da salvação, o Evangelho pleno do Senhor Jesus. Sabe por que o mundo está em caos? Porque o Evangelho não foi plenamente anunciado. Não teve a cumplicidade de todo o anúncio dele. Por isso, nós precisamos experimentar as Escrituras. Nós precisamos viver os dons espirituais, desejar os dons espirituais, manifestar na terra o desejo de Deus, tirar de nós o nosso eu e passarmos a viver a vontade do Pai, a vontade do Abba. E repetidas vezes Jesus fala nos evangelhos e Jesus afirma novamente, ele enfatiza que nós precisamos anunciar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele repete: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele repete no Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois ainda repete em Atos dos Apóstolos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus enfatiza: quando você tarda uma missão, já se considere um fracassado. Se você tarda a sua missão, existe fracasso na sua história. Se você tarda o anúncio do Evangelho, você está fracassando com essa geração. Você não tem outra geração para anunciar, querido. É essa geração. E você precisa ganhar esta geração. A ordem de Jesus é muito clara: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações. Está falando o seguinte: estou dizendo para a tua geração, para você, é para você que eu estou dizendo: ide por todo mundo e anunciai. Se falarmos em cumprir essa missão, hoje teremos um fracasso desastroso para essa geração. Porque o Evangelho vai parar em você, e vai ficar tudo bem aí, e você vai ficar assim: qual é o meu chamado, Senhor? Qual é o meu chamado? E você vai morrer sem viver uma história de poder e milagres. E vai passar o tempo todo assim. A grande comissão envolve toda a igreja. O propósito de Deus
é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo e a toda criatura. E a toda criatura, todo chamado para a salvação é o envio para proclamar a salvação. Entenda isso. Você não foi simplesmente salvo, você foi salvo para anunciar a salvação. Como isso é sério. Como isso é importante para nós. Nenhum de nós está dispensado dessa ordem. Nenhum de nós. Nenhum de nós. O Senhor está nos alistando na maior missão de resgate do mundo. Falar de Cristo é levar a luz aonde há trevas. Falar de Cristo é derramar da presença de Deus em ambientes a qual não existe vida. O que essa missão vai exigir da igreja? Obediência, submissão, senso de urgência. Um senso de urgência. Quando o primeiro homem, Adão, peca, ele perde algo que Deus tinha fornecido para ele quando o criou. E quando nós paramos para pensar sobre missão, nós devemos lembrar disso. Quando Adão peca, ele recebeu da parte de Deus, antes de pecar, a autoridade. E por conta desse pecado, ele afasta dele a autoridade. Ele tira dele a autoridade. E ele se abstém dessa grande responsabilidade, mas Cristo Jesus, o nosso Redentor, Salvador, vem como segundo Adão. E quando eu leio Filipenses capítulo 2, abre isso a Bíblia. Verso 8, está escrito assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, Jesus Cristo, ele vive a sua missão em obediência. Em obediência. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome. E para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós lemos a grande comissão, bem aqui no início, está escrito assim no verso 18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem está dando a ordem para fazer discípulos, queridos? Quem que está dando a ordem aqui para fazer discípulos? Quem é esse que está dando a ordem? Quem está dando essa ordem, ele tem toda a competência para fazê-lo. Quem está dando esta ordem está investido de autoridade para fazê-lo. Quando nós lemos a palavra autoridade, ela significa poder. Todo o poder foi dado a Cristo Jesus para fazer. Quem nos comissionou para fazer discípulos é o Deus Todo-Poderoso. Isso é algo muito importante para nós, para esse domingo de manhã, para esse fim de conferência. Deus nos deu todo o poder para fazermos discípulos. Deus nos deu toda a autoridade para fazermos discípulos. Não é uma sugestão, querido. Ele não está nos sugerindo. Não é um pedido. Ah, se você quiser, você vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Ele não está sugerindo. Jesus não está nos sugerindo, ele está ordenando. Esta ordem está sendo dada pela maior autoridade do universo. E o que eu e você vamos fazer com isso? O que nós, como igreja do Senhor, vamos fazer com isso? Porque foi nos dado toda a autoridade por intermédio de Cristo Jesus. Nós não lemos isso em Filipenses? O nome dele está acima de todo nome. E é ele que está falando conosco.
É Ele que está falando conosco nessa manhã. Qualquer ordem dada pela maior autoridade do universo merece ser respeitada e obedecida. Deveria ser respeitada e obedecida. Quando eu leio o verso 19 de Mateus 28, está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande ordem de Jesus, a qual Ele está dando nesta manhã, é que fazer discípulos não é você sair por aí pregando somente. Não é isso. Eu vou sair por ali, vou começar a gritar na rua. Você precisa aceitar Jesus. Jesus me salvou, Ele vai salvar você. Não é sobre isso. Quando está sendo pregado aqui, ela é uma ordem de Deus, um estilo de vida, um modo de viver, um jeito diferente de ser, ou seja, um testemunho. Quando eu leio o testemunho de alguém, eu vejo que a história dele envolve algo a me abençoar e faz eu crer que Deus é capaz de mudar a minha história, a minha situação também. É um estilo de vida. Não é algo a eu sair gritando e anunciando, é algo a eu testemunhar, a eu ser uma carta lida. É um estilo de vida, um jeito diferente de ser. Porque eu não peco mais, eu não cometo os mesmos erros que eu cometia antes, uma mudança de vida por completo. Talvez uma mudança de estado, de nação, de lugares, porque o meu coração se inclina à vontade do Senhor e eu começo a cumprir aquilo que Ele estabeleceu na minha alma. E eu vivo as vontades do Espírito e não mais as vontades da carne. Querida igreja, nós temos uma ordem. E a ordem, a exigência que o Senhor Jesus faz é que todos aqueles que foram chamados para a salvação anunciem a salvação. Isso nos traz um pesar, não traz? Nos traz algo a refletir nesta manhã, algo a pensarmos. E o que é fazer discípulos? Foi a minha pergunta na madrugada. Senhor, o que é fazer discípulos? Fazer discípulos é fazer seguidores de Jesus, mas não seguidores de Instagram ou de redes sociais. Fazer seguidores de Jesus. O que é um seguidor de Jesus? É obedecer a Jesus, é andar com Jesus, é viver com Jesus, é honrar Jesus. Isso é fazer discípulos. Se você honra Jesus, o outro aprende a honrar Jesus. Se você proclama o Evangelho dizendo, obedeça ao Senhor Jesus, a sua maior forma de formar um discípulo é obedecendo a Jesus. Obedecendo, andando com Jesus. Se eu digo para o outro, ande como Cristo anda, eu também tenho que andar como Jesus. Porque é isso que vai trazer resposta aos ambientes. E eu não estou falando de ambientes muito longe de nós, eu estou falando de ambientes casa, família. Eu estou falando de trabalho, de escola. Quantos colegas seus não sabem que você é crente? Quantos colegas seus da escola não sabem que você é de Cristo Jesus? E se sabe, fala, crente meia boca. Sabe por quê? Porque você não expressa a salvação que você tem declarado aqui dentro. Porque quando eu quero formar discípulos para Jesus, eu consigo dizer para eles que eu ando como Ele. E eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, que eu faço o que a Bíblia diz que eu faço, e que eu sou aquela que honra o nome que está acima de todo nome, e esse nome é o nome de Jesus. Eu não carrego o meu nome. Quando você está na escola, querido, quando você está na universidade, sabe o nome que rola? De Jesus Cristo. O nome que rola é assim, aquele lá é de Jesus. Aquele lá é filho de Deus. Ele é a imagem do Senhor. Ele tem um reflexo
E o reflexo dele está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas olham em você e vê salvação. Elas veem salvação. Isso é fazer discípulos. Isso é fazer discípulos. Levar pessoas a crerem que Jesus Cristo é o Salvador. Levar pessoas à maturidade espiritual. Porque sempre que nós encontramos as Escrituras e envolvemos com as Escrituras, nós somos transformados pelo que ela é. Porque a palavra é poder de Deus. As Escrituras Sagradas é libertação da alma, do interior. E todas as vezes que você vem ao culto, ouve a palavra, você é liberto. Você é restaurado e a partir daí você consegue anunciar a respeito do reino de Deus. E pensando sobre isso, a palavra nações, ela se desenrola, mas o sentido original dela é etnias. Etnias é quando você alcança a grande comissão que vai além de nações, que vai além de ir para a Colômbia, que vai além de ir para a África, que vai além de ir para um estado, que vai além de ir por Minas Gerais, que vai além de ir, para as cidades vizinhas que está aqui, vai muito além que isso. Fazer discípulos em todos os grupos étnicos. Está falando a respeito de número de pessoas com estilos de vidas totalmente diferentes àquilo que o Senhor Deus nos instituiu, com etnias. Apocalipse capítulo 5, vamos abrir lá comigo, já estou terminando. Apocalipse capítulo 5, verso 9, está escrito assim: olha só, nós cantamos tanto isso. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nações. Aqui está falando de etnias, de números de pessoas com línguas diferentes, número de pessoas que têm culturas diferentes, estilo de vida diferente daquilo que você está acostumado. Está falando, para mim e para você, pessoas do século 21, que existem muitos povos a receber o anúncio do Evangelho. Está falando para mim e para você, anunciando para mim e para você, que muitos povos necessitam receber, talvez, a tradução de João 3,16 em sua língua natural, em sua língua oficial. E nós que recebemos o ID, a ordem do Senhor, temos essa incumbência, temos essa ordem a cumprir, temos essa direção a seguir. Atos capítulo 1, verso 8, vou abrir. Atos capítulo 1, verso 8. Está escrito assim: mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Querida igreja, o poder vem do Senhor. A autoridade vem do Senhor. A ousadia vem do Senhor. Nós recebemos virtude por intermédio do Espírito Santo de Deus. Jesus ensinou. Aqui, ele está dizendo assim, aqui e ali, além das fronteiras, tudo ao mesmo tempo. Imagina, você e eu, todo mundo aqui, anunciando o Evangelho, um aqui, outro ali. Ao mesmo tempo, todos nós
anunciando o Evangelho a todas as nações, a todos os povos, a todas as culturas. A importância de nós sairmos desse ambiente hoje, cheios do Espírito de Deus, para sermos aqueles que estão cumprindo uma ordem e não um chamado. Nós estamos cumprindo uma ordem e não um chamado. Todo crente precisa de uma igreja. E a igreja, ela nos leva aos lugares, aos ambientes, para ser integrados a uma família. O povo precisa receber do anúncio do Evangelho e, após isso, estar em um ambiente chamado família e igreja. Então, todas as vezes que alguém encontrar com você e falar assim, eu sou desigrejado, isso não existe. Não existe. É necessário estar num ambiente como este. Por isso, nós devemos implantar igrejas. E olha, a igreja ela não precisa ser implantada em um templo do tamanho como esse, mas dentro da tua casa. Você fazer aquele ambiente, né, aquela etnia, aquela língua daquele povo mineiro, da roça, que fala caipirês, não importa. Serem ouvidas, dizendo assim, o Salvador do mundo me encontrou e Ele quer encontrar você. Eu tenho a salvação para a sua vida, porque Deus enviou o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba a vida eterna. E aí, aquele que recebe lá no ambiente, né, família, casa, igreja, ele começa a viver uma vida totalmente transformada. Crentes maduros participam da igreja. Sabe pessoa que falta do culto? Não está maduro. Sabe pessoa que não vem? Ela não está madura. Crentes maduros são membros da igreja, eles não abandonam a igreja. Ah, mas é complicado conviver com os irmãos, por isso que eles são maduros. Eles convivem aqui porque são maduros. E você que é maduro, auxilia o outro a chegar na maturidade espiritual. Porque a tua boca, ela está cheia de palavras, de crescimento, de conhecimento de quem Cristo é. Verso 20, da grande comissão que nós lemos de Mateus 28, está escrito assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantas vezes vocês me veem falando sobre isso? Quantas vezes nós falamos sobre isso? Não é ensinar sobre o que eu quero. Não é ensinar sobre o que eu gosto. Não é ensinar sobre uma linha teológica que eu acho boa para mim. Não é sobre viver da maneira que eu gosto e ensinar da maneira que eu gosto. É ensinar o que Jesus ensinou. É ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Quando ele está falando, ensine, né? Ele está dizendo sobre isso. Ser discípulos é praticar a verdade e guardar ela. Ser discípulo é praticar a verdade e guardar ela. Vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu faço, que eu vos mando. Se nós for, Jesus está dizendo isso. Vocês são discípulos quando fizer o que eu mando. A palavra é simples, a frase é simples. Vocês são meus discípulos quando fazem o que eu mando. E como cumprir uma grande comissão, pastora? Eu fico questionando, eu sou ainda muito criança, muito menino, muito menina, eu ainda não entendo como cumprir uma grande comissão. Primeiro, o poder de Jesus Cristo está na posição dele. O poder de Jesus Cristo está também à nossa disposição. O poder de Jesus Cristo está à nossa disposição. Quando nós lemos lá no verso 18, que ele tem toda a autoridade, está dizendo assim, quando Jesus nos comissionou, ele nos dá a ferramenta. Quando Jesus nos comissionou, ele nos dá a ferramenta. Ele diz para nós que nós estamos revestidos de poder.
por causa do nome dele, da posição que ele está. O nome que está sobre a todo nome. O revestidos de poder por aquele que tem todo o poder. Nós estamos revestidos de poder por aquele que tem todo o poder. E esse quem é? Jesus Cristo. Não nos falta poder. Não nos falta. Não nos tem faltado poder. Não nos falta. Segunda coisa, como cumprir uma grande comissão. Jesus, ele deixa bem claro aqui, que quando ele nos comissiona, e nos dá toda a autoridade, todo o poder, ele está também dizendo que nós não estaremos fazendo a obra sozinhos. Não será feito nada sozinho. Você acha que quando Sophia Müller aceitou o Senhor Jesus, ela desconheceu a autoridade dele? Não. Pelo contrário, ela se revestiu da autoridade que havia nele. E 4 anos depois de aceitar Jesus, ela toma a decisão de fazer missões a uma etnia totalmente diferente da dela. Totalmente diferente da dela. 40 anos ela anuncia o Evangelho. Jesus, ele está dizendo para mim, para você, nesta manhã de domingo, ele está conosco todos os dias. Sophia Müller compreendeu que Jesus estava com ela todos os dias, todas as madrugadas, todo o amanhecer, todo o deitar de descanso que ela tirava. Ela sabia que passar a noite numa canoa era perigoso, ainda mais na Amazônia, mas ela entendia que Jesus Cristo estava com ela. E toda a autoridade estava no nome dele, no nome poderoso de Jesus. Jesus não nos abandona em uma missão. Ele nos comissiona e está conosco nessa missão. Jesus tem poder, Jesus tem presença e Ele vai conosco. Isso é bonito demais. E é o poder dele que está à nossa disposição. E se você tem fé, queridos, busque o poder de Deus hoje. Sabe a vigília de ontem? Aquilo é poder de Deus. Ou seja, a juventude dessa igreja recebeu ontem autoridade para cumprir o seu ID. A juventude dessa igreja recebeu a ordem do Senhor Jesus, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. A todas as nações. Essa é a ordem. A presença vai estar comigo, com você. Alguns vão ser conhecidos, reconhecidos, aplaudidos. Outros, talvez nem foto nós vamos encontrar. Talvez somente uma história contada por um jornalista, como eu achei ontem na madrugada. Talvez alguns de nós vamos ter o nosso nome apagado na história da humanidade, mas escrita na história de Deus. É o que nos importa. O que nos importa não é viver uma chamada, mas uma ordem chamada: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É sobre isso. É a ordem. Ide e fazei discípulos. Você está entendendo? Ide fazer discípulos na sua profissão. Ide fazer discípulos lá na escola. Ide fazer discípulos na tua casa. Ide fazer discípulos na universidade. É uma ordem. Ide fazer discípulos na tua igreja local. Ide fazer discípulos em todos os lugares, em todas as etnias, em todos os ambientes. É a ordem. Vivemos num mundo de ordem. Nós não recebemos ordens? Não pode estacionar ali, pode aqui. Nós não recebemos ordem? Você tem que manter a empresa assim, assim, assim. Recebemos ordens. O mundo, ele tem ordens a ser cumpridas. A minha é obedecer. Eu espero que você diga isso também. Senhor, eu quero te obedecer.
Eu quero te obedecer, sou totalmente submisso à sua ordem. Sou submisso à sua ordem, mesmo que eu ache muito difícil. Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer, eu quero obedecer a ordem que o Senhor tem me dado. Talvez eu ainda não compreenda todo o ID, mas eu quero obedecer-te. Talvez o meu interior não entenda o porquê que eu fico tão cheio de conflitos, mas eu quero obedecer o Senhor. Eu quero ser submissa à sua vontade, eu quero ter um estilo de vida que alcance pessoas por conta da salvação que me alcançou. Senhor, eu entrego nessa manhã toda a minha vida. Obedecer à maior autoridade do universo é glorioso, queridos. É glorioso. Você chegar diante de Jesus Cristo, o governador das nações. Você chegar diante do Deus, Criador do universo, que tem as suas mãos os oceanos, e falar para Ele, eu quero cumprir a tua ordem. Isso é tão glorioso. Você reverenciar aquele que os pés dele descansam sobre a terra. O maior governador do universo, que governa toda ela e descansa os seus pés sobre ela, dizendo, eu preciso de ti para cumprir o ID, porque eu não sei como ele é. Eu não faço ideia do futuro, mas o Senhor conhece. Quero fazer a tua vontade. Está posto aqui diante de você, querido irmão, a grande comissão. Eu trouxe nessa manhã para você a grande comissão. Estou colocando diante de você para você tomar decisão. Se você vai obedecer, se você vai ser submisso, as consequências vão vir depois disso tudo. Mas lembre-se disso, o que vamos fazer com essa grande comissão que nós recebemos hoje. O que nós vamos fazer? A minha oração é que a grande comissão não seja a grande omissão da igreja. A minha oração na madrugada foi, Senhor, que a grande comissão não seja a nossa grande omissão. Que a igreja Filadélfia de Alfenas, os membros que ouvirem essa ministração, daqueles que estiverem ouvindo após o culto presencial na igreja online, eles não façam da grande comissão a sua grande omissão. A ordem foi dada. O tempo é hoje. A hora é agora. Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Ide fazendo discípulos, querido.